Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos aqui de volta. Esse vídeo é de número 733, da mediunidade nos animais. Capítulo 22. Creio que terminemos hoje. Até porque temos que terminar hoje, porque de amanhã em diante, Vó Leontina, acredito que vai falar a respeito do tema felicidade, aceitação, depressão e suicídio, à luz da doutrina dos espíritos. Aí você pode me dizer assim, mas a Vó Leontina é que vai fazer os trabalhos? Sim, ela que vai fazer os trabalhos. Mas como? Ora, ela está aqui do meu lado. Se ela quiser fazer os trabalhos aqui hoje, o esmiuçamento, eu apenas leio e ela vai traduzindo tudo na minha audição, ou tudo na minha evidência, e eu vou apenas respondendo tudo que ela vai dizendo. Ela não precisa vir e se fazer presente. Ela pode usar a minha evidência, ela pode usar a minha audição. Isso são faculdades que nós temos, né? Então, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas Vó Leontina vai fazer os trabalhos, ai, que maravilha. Ora, existem muitas formas de fazer os trabalhos. Existem muitas formas dela transmitir esses 4 temas, né? Até porque são temas muito importantes por toda a nossa vida, mas respeitando-se esse mês de setembro, né? Então, vamos fazer de tudo para terminar hoje o capítulo 22, né? Se não terminarmos, então nós vamos ter que terminar amanhã e nós vamos atrapalhar a Vó Leontina. Pelo menos um dia a mais, um dia a menos, não faz diferença. Mas olha só o que Erasto diz. Ele continua dizendo assim, ó. Dizem os espíritos, né? Dizem os espíritos mediunizam, né? Então muitos dizem que os espíritos mediunizam a matéria inerte, que se movam. Sim, mediunizam. Não. Porquanto, mais uma vez o digo, sem nenhum médium, ou melhor, mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Isso é Erasto dizendo. Sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir. Podem produzir-se. Que há de extraordinário em que, com auxílio de um ou de muitos médios, façamos se mova a matéria inerte, passiva, que, precisamente, em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhes queiramos imprimir. Para isso precisamos de médios. É positivo, mas não é necessário que o médio esteja presente, ou seja, consciente. Tá vendo só? Então, mediante esse processo, que na verdade não são fenômenos, na verdade é um processo natural, mas respeitando o que Erasto aqui está nos
dizendo, para que todos esses fenômenos ocorram, há necessidade. É necessário o auxílio, né, do médium. Sem o médium, na verdade, nós temos que dizer assim, sem o auxílio do médium de efeito físico, principalmente, todos esses fenômenos que vamos acompanhar Erasto na questão de fenômeno, porque não é fenômeno nenhum, esses fenômenos não ocorreriam. Porque os espíritos só, independente de médiums, eles por si só não conseguem produzir esses fenômenos. Gente, nós temos que entender uma coisa. A natureza divina não dá saltos. Nós temos que entender uma coisa, que se os espíritos de luz, os mais puros, se eles quiserem, eles podem movimentar o que eles quiserem sem a presença de um médium. Mas, no nível evolutivo ao qual nós nos encontramos, isso não condiz com os desígnios das leis do Criador. Seria o mesmo que todos nós aqui querendo dar salto na evolução. Não, nós temos que obedecer à natureza divina. Você já percebeu quando você introduz na terra uma semente de laranja, quantos anos leva para aquele pé de laranja da primeira laranja? Você não vai plantando uma semente hoje e amanhã você já vai colhendo laranja e fazendo suco, né? Então, pois que podemos atuar, olha só, Erasto continua, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, a seu mau grado e ausente. Então, o que Erasto está dizendo aqui, que o médium, ele pode fornecer os elementos a seu mau grado e também ausente. Então, tanto faz o médium estando presente ou ausente, ele consciente ou inconsciente de que é portador daquelas energias, daquele fluido, né, de efeito físico, independente. É necessário. Se faz necessário a presença de um médium, né? Então, sobretudo, para produzir os fatos de tangibilidade e o de transporte. Olha só, para que o processo de tangibilidade e de transporte se dê, é necessário a presença ou a não presença daquele fluido, daquele médium, mas é necessário. Então, às vezes as pessoas podem encontrar-se no recinto, na casa espírita, ignorantes de que são portadores daquelas energias. Ignorantes no sentido assim, desconhecem que são portadores. Se alguém chega e lhe pergunta se você é médium de efeito físico, eu? Não. Nem sei o que é isso. Mas ele não precisa saber. Os bons espíritos sabendo é o que importa, né? O nosso envoltório fluídico, né, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos, olha como que parece que é difícil, mas não é, olha só. O nosso envoltório fluídico, o envoltório fluídico dos espíritos, mais imponderável
é mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases. Muito simples. Ele está, de alguma forma, nos esclarecendo o processo de imponderabilidade que existe em seu envoltório, né, no seu perispírito, a sutileza com relação aos mais imponderáveis gases que existe aqui na natureza, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade. Olha aqui. E de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós. Então, quase que inexplicável. Na verdade, são questões essas que para muitos é inexplicável, Erasto. As pessoas não conseguem entender isso muito. Unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, né? Porém, animalizado do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. Então, não vamos pelo lado como muitos dizem, mediuniza, né? Mediuniza-se a mesa que ela cria vida. Mediuniza-se um piano. Não existe esse termo mediunizar aquele móvel. Você entendeu? Não existe. Olha só para você. Unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém, animalizado do médio, nos permite imprimir movimentos a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis. Olha só, isso aqui é de extrema importância. Por que é de extrema importância? Porque ao dizer isso aqui, Erasto, muitas pessoas podem dizer assim, mas então, os animais não são médios? Não. Mas como que os animais veem espírito? É interessante isso, né? Agora, pelo fato dos animais ver espírito, significa que eles são médios? Será que não existe algo além que no nível evolutivo que nós nos encontramos desconhecemos? Observe para você ver. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais e, muitas vezes, o terror súbito que eles denotam sem que lhes percebais a causa, né? É determinado pela visão de um ou de muitos espíritos. É determinado, olha aí já começa a complicação. É determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar. Agora, não é por esse fato. Veja bem, os espíritos das trevas, os espíritos ignorantes, eles aproveitam da situação e eles possuem condições de se apresentar, como aqui está dizendo,
visíveis, quer dizer, visível e tangível aos animais. Mas isso não significa que o animal tem evidência. As pessoas têm uma grande dificuldade em entender isso. Você entendeu? Uma grande dificuldade. Ah, mas se os espíritos se apresenta aos animais, é porque eles são portadores de evidência, de forma alguma. Esse processo é nulo, eles não possuem mediunidade. Isso é neutro. Os espíritos é quem possui condições de se mostrarem, de se fazerem visíveis e tangíveis aos animais. É diferente. Enquanto o ser humano, ele tem que estudar, ele tem que educar os teus dons mediúnicos através do intelecto, da moral. Ele tem todo um trajeto. Olha só para você ver. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis. O que seria visível e tangível? Visível aparece aos animais, né? Só que e tangível ao ponto de tocar no animal. Então, por exemplo, o cão, o gato, o cavalo. Você vai ver que vai falar aqui a respeito do cavalo aqui na frente. Os espíritos, por processos diversos, por um processo para perturbar o ambiente, para perturbar as pessoas, para perturbar o dono do animal, você entendeu? Eles, aproveitando-se daquele processo do animal, daquela alma rudimentar, daquela inteligência rudimentar, existe sim ali uma afinidade. Só que essa afinidade não tem nada a ver com a inteligência e nada a ver com a evolução, nem com moral e nem com mediunidade, porque o animal não é detentor dessas qualidades. Então, os espíritos, eles se tornam visível e tangível, ao ponto de tocar no animal. Ele toca no animal, o animal enfurece. Ah, mas eu pensava que isso não era possível. É possível, mas não significa que isso é mediunidade. Observe só para você ver. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhes percebais a causa. Às vezes a gente não percebe a causa. Por que o cão virou um cão? Por que o cão virou um cão de repente? Por que o cão saiu correndo e entrou embaixo da cama? Porque da mesma forma como o cão nos vê, nós temos que entender isso. O cão nos vê por um processo natural da visão. O cão vê o espírito zombeteiro, obsessor, impostor, pelo processo da visão.
e não pelo processo da vidência, não pelo processo da mediunidade. Tá vendo só como que a gente tem que separar uma coisa da outra? Agora veja bem, pelos espíritos se encontrarem numa outra dimensão, o ser humano só consegue ver os espíritos através da vidência. Nós temos que separar uma coisa da outra. Por isso que muitas pessoas acham difícil, mas não é difícil. Isso é muito fácil. Então, nós só conseguimos ver os espíritos, por exemplo, eu estou vendo vó aqui devido à minha vidência, à minha mediunidade, à minha faculdade mediúnica de vidência. Não é? Tá. Se não fosse a faculdade da vidência mediúnica, eu não estaria vendo a minha avó aqui. Você entendeu? O cão, o cavalo, ele não tem mediunidade, ele não tem vidência. Como também ele não vê os espíritos. Ele não vê os espíritos. Por quê? Porque ele não tem mediunidade, ele não tem vidência, ele não psicografa. Já imaginou o cavalo psicografando? Tá. Mas acontece que os espíritos, eles são ardilosos para causar transtornos e tumultos entre os seres. Eles possuem métodos que levam eles a se apresentarem aos cães, aos animais. Você entendeu? Então, os animais vê os espíritos, não porque eles querem, e sim porque os espíritos querem serem vistos pelo cão. Os espíritos é que determina: você vai nos ver, eu vou aparecer a esse cão, eu vou aparecer a esse cavalo, eu vou aparecer a esse... Você entendeu? Eu vou aparecer. Esse cavalo vai me ver. E eles manipulam. E a área das vistas do animal, e o animal o vê. Só que eles se apresentam numa atmosfera assim, tão sombria, de imposição, que de certa forma amedronta o cão, amedronta o cavalo. Você entendeu? Que os animais não vê espírito porque eles querem, porque eles não têm mediunidade, porque eles não têm vidência. Nós temos que entender isso, gente. As pessoas acham difícil porque não conseguem entender isso, não conseguem aceitar isso. E sim porque os espíritos querem que eles os vejam. Então olha só para você ver. É determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados. Olha só. Com relação aos indivíduos presentes, com relação aos indivíduos em presente, ou com relação aos donos dos animais. Então, aqueles espíritos que possuem algo contra as pessoas presentes, com relação aos donos dos animais, para atacar aquelas pessoas ali, eles se apresentam aos animais, enfurece os animais. Mas não porque os animais têm vidência. Porque tem gente que fala que animal tem vidência.
os animais veem espírito. Mas por que os animais veem espírito? Porque eles têm evidência. Mas por que eles têm evidência? Porque são médios. Isso é inexistente, gente. É o contrário. Não acontece nada com os animais sem que os espíritos não queiram, né? Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar. Quantas vezes, às vezes, a pessoa que usa o cavalo, a charrete, está indo assim, de repente o cavalo empaca. E não vai mesmo. Você pode bater no cavalo, coitadinho. Não estou falando isso, pode bater, que você vai bater assim, não. Com todo respeito, coitadinho dele, né? Mas é assim, usando o termo, você pode bater que o cavalo não sai do lugar. Mas nós vamos ver isso no próximo vídeo, porque que isso acontece.